Então, bom dia, gente. A gente vai começar aqui mais uma aula de matemática, né? Excepcionalmente, a aula vai ser remota, né? E eu resolvi dar essa aula assíncrona para continuar o assunto que a gente estava vendo em sala de aula, tá? Então, na última aula, a gente estava vendo o, o assunto de juros simples, a gente concluiu esse assunto e agora a gente vai começar a partir de geometria, tá bom? Então, eu vou escrever aqui algumas coisas e vou falando para vocês poderem anotar, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu anotando aqui. Quem puder ir anotando aí também, fica à vontade. Então, qual que é o nome da escola? Como a gente sempre faz. Né? Hoje é dia 23, quarta-feira, 23/11/2022. E o assunto de hoje vai ser geometria, tá certo? Geometria. E em geometria, a primeira coisa que a gente vai estudar aqui é o assunto sobre ângulos, ok? Ângulos. Então, com relação a ângulos, a gente vai adotar, nós adotamos o grau, a medida de grau, né? Para denotar a unidade de ângulo. Então, adotamos o grau como, né, unidade de medida de ângulos, ok? Assim como a gente tem, por exemplo, metro para simbolizar comprimento, né? Metro quadrado para representar a área, etc. A gente vai usar uma medida para representar ângulo, que é o que a gente chama de grau. Ele vai ser simbolizado por essa bolinha aqui, ó, certo? Uma bolinha assim, ó, em cima do número, né? A gente vai ver direitinho o que é isso aqui. Então, vamos determinar aqui, por exemplo, né? Vamos determinar a medida de um ângulo, certo? Vamos determinar medida do ângulo, por exemplo, o ângulo, vamos chamar aqui de ângulo AOB. Vamos ver quem é esse ângulo AOB aqui. A gente vai fazer isso com auxílio, né, de um instrumento chamado de transferidor. Auxílio, né, de um transferidor, certo? Transferidor. Que equipamento é esse? Que instrumento é esse? Esse instrumento, né, que não é uma régua, tá? É um transferidor. É esse instrumento aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Esse instrumento aqui, ó, tá vendo? Já viram esse instrumento? Já viu esse instrumento, Ian? Sim. Pronto, então, esse instrumento aí a gente chama ele de transferidor, tá certo? Não é régua. Se você perceber, ele tem
ele tem um chanfre. Não sei se você tem ele aí em mãos, aí, próximo aí na sua casa, mas ele, se você perceber, ele tem um chanfre aqui, certo? Aqui, ó. Tem uma partezinha aqui que tem tem um, não é um relevo, é uma depressãozinha, né? Como fosse um buraco, certo? Ele simboliza, às vezes ele vem, na verdade ele vem, é aqui embaixo mesmo. Ele vem aqui, ó, certo? Aí ele simboliza justamente a origem do ângulo, o, o ponto inicial do ângulo. Lembrando, né, o que é um ângulo? Um ângulo, gente, é uma abertura formada por duas semirretas aqui, ó. Tem uma reta, uma semirreta, né? Lembra que aqui, ó, uma reta, ela não tem início nem tem fim. Começa lá, sabe de onde, né? Passa por um ponto aqui, sei lá, um ponto A, e passa por um ponto B e segue adiante. Isso é uma reta, né? Aí a gente tem a semirreta, que ela tem um início, né? Ela começa aqui num determinado ponto A, passa por um ponto B e continua, tá certo? Ou seja, a semirreta ela tem um início e não tem fim. A reta ela nem tem início nem tem fim. E a gente também tem o segmento de reta, né? Que ela tem um início, inicia-se no ponto A, certo? E finaliza no ponto B, certo? Finaliza no ponto B. Ou seja, ou seja, finaliza no ponto B, tá certo? Então ela tem um início e tem um fim. No caso do ângulo, veja que ele tem aqui uma origem, né? Que a gente vai chamar de origem do ângulo, que é o ponto O, o ponto de origem, certo? E aqui é composto de duas semirretas, né? Da mesma origem, uma semirreta que passa por um ponto A aqui e a outra semirreta, né? Que passa por um ponto B, né? O que é o ângulo? O ângulo é essa abertura aqui, ó, entre as duas semirretas, certo? Isso aqui é um ângulo. E esse ângulo a gente tem como medir ele, né? Tem como comparar a partir. Sempre quando a gente fala em medição, a gente está se referindo a uma comparação. Por exemplo, quando você vai medir um comprimento, você vai estar comparando uma determinada medida com outra padrão. No caso, para comprimento, a medida padrão que a gente adota, né? A medida padrão que a gente adota é o a medida padrão que a gente adota é o metro, certo? É um comprimento, sei lá, de que tamanho, e esse comprimento, inclusive, é uma peça de, de metal preservada no Museu de Medidas, né? Que fica, se eu não me engano, na França. Tá? Então, a partir dessa medida, todas as outras que são comparadas a elas, você pode dizer, dado que essa aqui é 1 metro, aí a outra medida é 2 metros, é 3 metros, é 4 metros, e aí tem os múltiplos, né? Que é o decâmetro, o hectômetro, o quilômetro e por aí. E tem os submúltiplos, que são unidades menores. Da mesma forma, a gente vai fazer com o ângulo. Como, como o ângulo tem uma medição, uma medida, né, dessa abertura, dada uma determinada abertura, e a gente vai chamar essa abertura padrão, né, de grau, né, é uma abertura fechadinha, né, digamos que esse aqui, vamos supor, né, digamos que esse aqui seja o, o grau, certo? Essa abertura aqui bem pequenininha seja o grau. A gente vai simbolizar assim, e aqui uma bolinha em cima do 1. Então esse é o grau, né? É a unidade padrão. Então a partir desta unidade padrão, certo? A gente vai ter como comparar essa outra abertura aqui. Ou seja, quantas vezes esse grau cabe dentro dessa minha abertura aqui maior, tá certo? A gente vai ter como medir isso através dessa ferramenta aqui, né? Essa ferramenta aqui que a gente chama de transferidor, certo? Aqui, ó, transferidor, ok? Então, como é que a gente mede esse ângulo? Você vai posicionar o centro do transferidor aqui, ó, o centro do transferidor na origem do ângulo, certo? Por exemplo, veja que aqui em azul, no desenho, tem o ângulo simbolizado aqui, ó, que eu estou simbolizando aqui
ele está representado aqui na figura, ó. Ele tem um ponto aqui na origem e segue aqui, ó, passa por um ponto A, né? E a outra semi-reta aqui em cima, ó, tá passando, né, por um ponto B, tá certo? Ó, ponto A e ponto B, certo? Aqui no transferidor, a gente tem uma medida graduada que vai de 0 grau até 180 graus do outro lado, né? E também temos uma medida que vai de 0 no sentido horário até 180 graus. Você pode medir os ângulos tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Horário, sentido do relógio. Anti-horário, sentido contrário ao ponteiro do relógio. Tá certo? Então, você coloca aqui o centro do transferidor na origem do ângulo, né? E alinha o zero aqui, né, do transferidor com uma das semi-retas, né? E aí você vai olhar para onde a outra semi-reta aqui está apontando. Nesse caso aqui, né, desse exemplo, ele está apontando no 45, ou seja, quer dizer que essa abertura aqui, né, mede 45 graus, ou seja, tem 45 graus. É como se essa minha abertura aqui, ó, do exemplo, coubesse 45 ângulos desse aqui, 45 graus. Tá certo? Então, a gente diz que esse aqui tem 45 graus. A gente vai colocar o número 45 e a bolinha em cima dele, representando justamente 45 graus. Tá certo, gente? Então, é isso que é ângulo. Tá certo? Relembrando, né, o que é ângulo, né, e como mede, no caso, né, a novidade é como mede o ângulo, né? A gente usa essa ferramenta chamada de transferidor para fazer essa medição, ok? Então, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído. E vamos continuar aqui com a nossa explicação, ok? Então, continuando, né? Como disse, né? Se é uma medição, como a gente já viu, de comprimento, de área, de volume, de capacidade, etc., a gente tem no ângulo os múltiplos e os submúltiplos, tá certo? No caso, submúltiplos são medidas que são ainda menores do que o grau, né? No caso do ângulo, os submúltiplos vão ser os seguintes, ó. Deixa eu ver aqui, ops. Os submúltiplos do grau são o que a gente chama de minuto, tá? São o minuto, que não é o minuto do relógio não, tá? Não confundir com o minuto do relógio. Porque, veja bem, o minuto do relógio, o relógio tá aqui, o relógio, né? E aqui tá as horas, né? Aqui tá as horas. E isso aqui é um minuto, né? Quando o ponteiro aqui se desloca daqui para cá, ele andou um minuto, né? O ponteiro lá, menorzinho, andou um minuto. Mas veja só, quando você vai comparar isso com o ângulo, a gente diz que uma hora é quando o ponteiro dá uma volta completa no relógio. E uma volta completa no relógio é 360 graus. Tá certo? Se você for comparar isso com o ângulo, é 360 graus. Tá? Então, a gente diz que uma volta completa no relógio, que é 360 graus, são 60 minutos. Já para ângulo, 1 grau tem 60 minutos. Então, veja que é diferente, né? No relógio, uma volta completa é 360 graus, é igual a 60 minutos. Para ângulos, não. 1 grau é 60 minutos. Então, não tem nada a ver, não tem nada a ver o grau da medida de ângulo com a unidade de medida de tempo que a gente usa, né, no relógio, tá? Então, não são, são coisas diferentes, tá? O minuto aqui quer dizer que aquele ângulozinho que a gente falou, né? Digamos que esse aqui seja o ângulo que representa 1 minuto. 1 grau, aliás.
tá certo? Aqui é 1 grau. O que é 1 minuto? É você pegar esse ângulo e dividir ele em 60 outras partes menores, tá certo? Você vai dividir em 60 partezinhas menores, tá certo? Então, você pegar esse grau aqui e dividir ele em 60 partes, essa partezinha aqui vai representar 1 minuto. A gente diz que 1 grau, ele equivale a 60 minutos. A gente vai representar o minuto por essa linhazinha aqui em cima do número, tá certo? Então, é diferente, não confundir o minuto do ângulo, da medida de ângulo, com o minuto lá do relógio, tá certo? São coisas diferentes, são coisas distintas. Então, no caso aqui, voltando aqui para o assunto, né? A gente vai dizer que os submúltiplos do grau são o minuto, e aí 1 grau equivale a 60 minutos, certo? E, por sua vez, o segundo também é um submúltiplo do grau, né? Que vai ser uma unidade ainda menor do que o minuto. Se você pegar o minuto e ainda dividir ele em outras 60 partes menores, a gente vai ter que cada minuto equivale a 60 segundos. Tá certo? Deixa eu voltar aqui. Então, vamos dar um exemplo. Um exemplo. Vamos representar numericamente. Represente numericamente o ângulo de medida, aqui de medida 26 graus, 26 graus, ok? 15 minutos, 26 graus, 15 minutos, 15 minutos e 9 segundos, e 9 segundos. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem, vamos lá, resposta. Resposta. O que é que a gente tem aqui? A gente tem, então, né, um ângulo de 26 graus, certo? 15 minutos e 9 segundos. Isso quer dizer o quê? Em outras palavras, a gente quer dizer o seguinte, ó. Digamos que aqui eu tenho um ângulo, aqui está o ângulo que mede, sei lá, aqui é 26 graus e aqui é o ângulo 27 graus. Esse ângulo aqui em questão, é maior do que 26 e menor, né? Deixa eu fazer melhor aqui. Deixa eu apagar aqui. Digamos que aqui é o zero, né? Aí aqui está o ângulo 26, vamos supor, né? E o ângulo 27 está aqui, certo? O ângulo 27 graus está aqui, ou seja, isso aqui é 26 graus e aqui é 27 graus, certo? E aqui é 27 graus. Cadê? Deixa eu ver onde é que está aqui. O que é que acontece? O ângulo em questão, esse ângulo aqui em questão, ele é maior do que 26, certo? Ele está mais ou menos aqui assim, ó. Ele é maior do que 26 e menor do que 27. Então, ele é 26 graus, certo? E 15 minutos. Do mesmo modo, ele é um ângulo que é maior do que 26 graus e 15 minutos e menor do que 26 graus e 16 minutos. Ele é exatamente 26 graus, 15 minutos e 9 segundos, tá certo? Ele está entre, ou seja, é uma subdivisão do ângulo. Você vai pegar o ângulo, vai encontrar outro menor ainda
entre eles, certo? Por exemplo, entre o 26 graus e o 27 graus, tem 26 graus e 15 minutos. Entre, né, digamos que eu tivesse aqui, deixa eu apagar aqui. Digamos que eu tivesse aqui, vou pegar outra caneta aqui. Digamos que eu tivesse aqui, o 26 graus tivesse aqui, 26 graus e 15 minutos, né? O 26 graus e 15 minutos está aqui. E aqui a gente tem o 26 graus e 15 e 16 minutos. O ângulo em questão, ele está no meio aqui, exatamente no meio. Ele está entre, aqui, ó. Ele está aqui, ó, certo? 26 graus. Deixa eu botar aqui. 26 graus, 15 minutos e 9 segundos. Ou seja, ele está entre 26 graus e 15 minutos e 26 graus e 16 minutos. Certo? Ele não é 26 graus e 15 minutos exatamente, mas também não é 26 graus e 16 minutos. Ele está entre um e outro. Você vai pegar o ângulo e vai dividir ainda mais ele. Ok? Então, vamos continuar aqui. Então, vamos continuar dando outro exemplo aqui. Deixa eu dar um outro exemplo. Exemplo A. Né? Vamos escrever 40 graus e 15 minutos correspondem a quantos minutos? Certo? A quantos minutos? Então, veja bem. Veja bem. 40 graus, certo? Ele quer transformar todo esse ângulo aqui para tudo para minutos. Então, veja bem, a gente tem 40 graus. 40 graus, a gente viu que cada grau ele corresponde a 60 minutos. Então, 40 graus equivale a 40 vezes 1 grau. Aliás, 40 vezes 60 minutos. Ou seja, isso aqui vai dar um total de 2.400 minutos, tá? Então, a gente vai ter no total aqui, como é 40 graus e 15 minutos, isso vai ser equivalente a 2.400 minutos, né, que é o equivalente a 40 graus, mais 15 minutos. Ou seja, isso aqui é igual a 2.415 minutos, certo? Então, a resposta é 40 graus e 15 minutos correspondem a 2.415 minutos, ok? Vamos ver outro exemplo? Exemplo B. Exemplo B, 20 graus, 12 minutos e 18 segundos correspondem a quantos segundos? A quantos Então, aqui ele quer agora a medida em segundos. Então, você vai fazer semelhante ao que você fez no exemplo A, no exemplo anterior. Só que aí para segundos. Primeiro, a gente vai transformar, então, os graus em minutos
e em seguida os minutos para segundo. Então, ó, 20 graus, a gente sabe que é equivalente em minutos, né? A gente sabe que é equivalente a 20 vezes 60 minutos. Ou seja, 20 vezes 60 vai dar um total de 1.200, ok? Minutos, ok? Então, a gente pode dizer que 20 graus e 12 minutos equivale a 1.200 minutos mais 12 minutos, ou seja, 1.212 minutos, ok? Agora a gente vai ter que transformar tudo isso para segundos, porque é o que ele quer em segundos. Então, 1.212 minutos equivale a em segundos equivale a 1.212 vezes, cada minuto tem 60 segundos, então vai ser 1.212, né? Vezes 60 segundos. Ou seja, isso aqui vai dar um total de 72.720 segundos, ok? Por fim, né, a gente vai ter um total, de segundos, que vai ser, ou seja, 20 graus, 12 minutos e 18 segundos, equivale a 72.720 segundos, que é o equivalente a 20 graus e 12 minutos, né? Mais 18 segundos, ou seja, isso aqui vai ser equivalente a 72.738 segundos, ok? Então, a resposta, se você for transformar essa medida de ângulo, né, de grau, que está em 20 graus, 12 minutos e 18 segundos, tudo para segundos, você vai chegar a resposta de 72.738 segundos. Então, gente, você pode representar um ângulo, né, por grau, mas também por seus submúltiplos, né, que são os minutos e segundos. Então, agora eu vou deixar aqui um exercício para vocês praticarem, ok? Então, exercício. Vou colocar aqui número 1. Número 1 da aula de hoje. Ops. Então, número 1, vamos lá. Complete as lacunas, né, das sentenças seguintes. Então, letra A, fica aí como exercício, 15 graus e 12 minutos correspondem a... Aí tem um espaçozinho aqui que você vai preencher e dizer quantos minutos, né, e isso equivale, ok? Deixa eu ver aqui outro. Letra B. Letra B, 5 graus e 35 minutos correspondem a... Vai deixar um espacinho aqui e você vai colocar isso também em minutos, tá? Ok? Letra C, 10 graus
50 minutos correspondem a quantos minutos? É letra D, 30 graus, 15 minutos, correspondem a quantos segundos? Então, nesse caso aqui, você vai transformar para segundos, ok? E, por fim, letra E, 20 graus, 20 minutos e 20 segundos correspondem a quantos, né, segundos, ok? Então, façam esses exercícios aí a partir dos exemplos que eu dei. Professor, Oi. você poderia subir nos antes penúltimos do exemplo? Tu tá copiando, né? Com certeza. Não se preocupe, não, porque eu vou colocar esse material no. Se você conseguir copiar ao mesmo tempo, não tem problema não. Fica à vontade, é até bom que você vá acompanhando. Mas não se preocupa, Ian, porque eu vou colocar esse material que eu estou escrevendo aí, eu vou colocar no grupo daqui a pouco, tá bom? Então, se você puder copiar é bom, mas preste mais atenção do que tá copiando mesmo, tá? Porque eu vou colocar daqui a pouco, eu coloco no grupo. Não se preocupe não, viu? Deixa eu continuar aqui. Vamos para uma outra parte aqui, que é a parte de conversão de medidas. Então, a gente já aprendeu aí sobre ângulo, o que é ângulo, e como converter um ângulo em outro, né? Um ângulo de graus para minutos e segundos. Agora a gente vai aprender a conversão de unidades e medida de ângulo. Então, conversão das unidades e medidas de ângulos. Ok? Então é o seguinte, ó, quando os números, né? Aliás, quando os minutos e segundos são expressos por números maiores do que 60, ou seja, com minutos e segundos, quando expressos por números maiores ou iguais a 60, certo? A gente vai ter que fazer o seguinte, ó, eles devem ser convertidos para a unidade de medida imediatamente superior. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Então, exemplo, digamos que eu tenho 20 graus, 12 minutos e 82 segundos.
Perceba que aqui a gente tem uma medida dessas aí maior do que 60, que é o 82 segundos. Nesse caso, a gente vai ter que converter essa medida para uma medida imediatamente superior. No caso, esses segundos, a gente vai ter que transformar ele para quê? Para minutos, porque ele não, o máximo que ele pode atingir aí é 59. Se passar de 59, a gente vai ter que converter ele para uma outra unidade de medida. Então, ó, como, escrever aqui, ó, como os segundos. Anotar para ficar bem organizadinho aí no caderno de vocês. Como os segundos são expressos um número maior do que 60, maior do que 60, temos que convertê-los para minutos. Ok? Então, veja bem, a gente tem aqui 20 graus, 12 minutos, né? E 82 segundos, ele equivale a quê? A 60 minutos, tá certo? Mais 22 segundos, correto? Como é que você sabe disso? Você pode pegar o 82 aqui, ó, segundos, e dividir por 60. Porque a cada grupo de 60, né, não dá um minuto, então quantas vezes esse 60 cabe dentro do 82? Então, para isso, a gente vai dividir 82 por 60. E 82 por 60 dá exatamente 1 e sobra 22 segundos no caso. E esse 1 aqui é o quê? 1 minuto. Certo? Então, a gente vai escrever esse 60, aliás, 60 segundos aqui, né? Então, a gente vai escrever esses 60 segundos aí como sendo o quê? 1 minuto e mais 22 segundos. Ou 1 minuto e 22 segundos. E aí a gente vai, né, colocar aqui, ó. Deixa eu botar aqui embaixo. 20 graus, 12 minutos e 82 segundos equivale a 20 graus, 12 minutos, né? Mais 1 minuto e 22 segundos. Ou seja, você vai juntar os minutos, né? Vai ficar 20 graus, 12 minutos com mais 1 minuto vai ficar 13 minutos e 22 segundos, certo? Então, dessa forma que você vai converter uma unidade de medida de ângulo para outra unidade de medida, certo? Então, deixa eu colocar só mais um exercício aqui para vocês também praticarem. É importante que vocês pratiquem esse exercício, até principalmente, né? Porque nesse período aqui que não vou estar presencial, não sei até quando, e é importante que vocês façam esses exercícios para não ficarem enferrujados, tá certo? Então, exercício, questão número 2 da aula de hoje. Então, complete também as lacunas. Fazendo as conversões necessárias. Fazendo as conversões necessárias. Então, letra A, 5 graus e 65 minutos correspondem
A, aí deixa um espacinho aqui, uma lacuna, aí você vai colocar quantos graus, isso corresponde, e também, deixa um espacinho aqui, vou botar aqui embaixo, tá? E quantos minutos. Ou seja, 5 graus e 65 minutos corresponde a quantos graus e quantos minutos. Veja que 65 minutos aí excedeu 60. Então, se excedeu 60, você vai ter que converter ele para a unidade imediatamente superior. Qual é a unidade imediatamente superior ao do minuto? O grau. Então, você vai ter que converter 65 minutos entre grau e minuto. Vai juntar essa parte do grau com o 5 que você já tem, e aí vai dar o resultado total. Beleza? Então, é assim que você vai fazer o exercício. Letra B. Letra B, você vai fazer o seguinte: 72 graus e 80 minutos correspondem a, vai deixar uma lacuna, graus e deixar também outra lacuna, minutos. Ok? Letra C. Vamos fazer aqui. Letra C. 2 graus, 2 minutos e 75 segundos correspondem a quantos graus, né? Quantos minutos e quantos segundos. Então, você vai fazer essa conversão aí e colocar a medida aí nas lacunas, né? Por fim, 16 graus, 89 minutos e 70 segundos correspondem a quantos graus, quantos minutos e a quantos segundos, ok? Beleza, gente. Tudo bem, Ian? Então, eu vou colocar daqui a pouco esse material no grupo, certo? Eu vou colocar daqui a pouco esse material no grupo e também eu vou colocar a gravação da aula. Eu estou gravando, então espero que tenha dado certo a gravação e aí eu coloco a gravação também na aula para vocês verem, reverem, dar play, dar pausa, dar play, repetir, em velocidade maior, velocidade menor. Então fiquem à vontade, assistam, né, a aula. E procurem outros vídeos também na internet para complementar a explicação, tá certo? E qualquer dúvida, vocês também podem me procurar, certo? Na medida do possível, dentro do horário da aula, claro, né? Para não se estender tanto o horário e até porque eu tenho outras obrigações, aula no outra turmas, enfim. Nem sempre eu posso estar respondendo, mas dentro desse horário de aula, né? Do turno, da manhã, sempre que estiverem fazendo, resolvendo exercícios, precisarem, podem perguntar. Beleza? Então, eu vou encerrar a aula por aqui e qualquer coisa eu fico à disposição para mais dúvidas. Beleza? Então, tchau e até a próxima. Tchau, professor.